vem contra ti uma grande multidão da além, do mar e da Síria, e eis que já estão a Azarote em Gedim. Queridos, presta atenção nesse texto, e se você tem a sua Bíblia, vai acompanhando comigo. A primeira questão é uma questão aparentemente geográfica. Eles estão brigando por território, eles estão querendo conquistar exatamente a região de Judá, e eles já tinham no passado uma rixa muito antiga, porque eles quiseram adentrar por aquelas cidades, e os moabitas não permitiram, os amonitas não permitiram, e eles conseguiram juntar o exército de 3 grandes potências, e eles disseram: agora vamos guerrear contra Judá. Reinado de Josafá. Josafá disse: olha, Senhor, fui avisado de que vem na verdade um grande exército, uma multidão contra mim, e eu não sei o que fazer. Mas se tu és o Deus poderoso, o Senhor sobre todas as coisas, aquele que tem poder sobre tudo, aquele que faz as coisas acontecerem, tem piedade de nós. E na verdade, o Senhor Deus olhou para Josafá. A expressão Josafá no hebraico significa Deus é juiz, ou em uma outra expressão mais retilíneo, mais conforme, ele vai dizer aquele que exerce juízo. Então, na verdade, o que Josafá diz é: o Senhor, nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas debilidades, nós temos as nossas inquietações, mas acreditamos em Ti, confiamos em Ti. Coloca-se diante de nós e faz com que essas coisas que estão sendo anunciadas contra nós sejam resolvidas e não cheguem até nós. Essa era a primeira preocupação de Josafá: Senhor, nós não temos nem como atender às necessidades de guerrear contra um exército tão numeroso. Então, dá um jeito de esse exército nem chegar na nossa cidade, nem perto de nós. Primeira coisa era essa grande questão. Ele não queria um confronto, ele não queria estar diante daquele exército, ele não queria lutar, porque ele sabia que no campo puramente material, com a estrutura puramente física, ele não conseguiria prevalecer. Misericórdia? Misericórdia. Se você tem um problema, e antes de que ele chegue até você, você antever que você não vai ter forças para lutar contra aquele problema, você tem 2 problemas. Você tem um problema chegando perto de você, e você tem a certeza que você é tíbio, que você é fraco para poder, na verdade, batalhar diante daquele problema. Essa era a primeira preocupação de Josafá. Ele disse: o problema está vindo, está caminhando, mas eu não tenho como atender essa demanda, eu não tenho como enfrentar esse problema, porque o problema é grave, eu não tenho a solução aqui comigo. Olha o desespero de Josafá, e você consegue ver isso no versículo 12, quando ele diz, lá no finalzinho do versículo 12, vou ler o 12 todo para você. Diz assim: ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão. Ele já reconheceu que ele não tinha condições de lutar e de prevalecer contra aquele exército, contra aquela multidão. No final do verso 12 diz assim: não sabemos nós o que faremos. Numa outra versão da Bíblia vai dizer assim: e não sabemos o que fazer. E aí é um outro problema. Ele sabe que aquela multidão ele não consegue conter, ele não consegue dominar, ele não consegue vencer, e ele sabe agora que ele não sabe o que fazer. Então, todas as vezes que alguém se encontrou num lugar árido, todas as vezes que alguém se encontrou num lugar de dificuldade, todas as vezes que alguém estava na mesma condição que Josafá estava, não sabemos o que fazer. A Bíblia diz que Deus estava com eles. Vou começar com todo mundo sabe.
Jesus passou 40 dias e 40 noites aonde? Fala alto, me ajuda aí. Deserto. Quem estava ali e depois o serviu? Quem? O Espírito do Senhor, os anjos do Senhor estavam com ele. Ele foi tentado, o diabo estava lá, mas o Senhor não arredou o pé dele, amém? Estava protegendo, estava dando força. Alguém disse: se Jesus precisava, Jesus precisava, Cristo não. Aí você tem que saber separar o que é Jesus histórico e o que é o Jesus divino. O que é o Christos, Cristo, aquele que tem a missão e é divino, portanto Deus Emanuel, Deus conosco. E você tem que entender o que é o menino que nasceu em Belém, na pequena manjedoura, naquele lugar onde se cuidava dos animais, naquela pequena cidade chamada Belém. Ali era o Cristo, numa missão para preparar-se para ser o Filho de Deus e assumir a sua missão de ser o Salvador do mundo. E aí, se a gente for na Cabala judaica, só para a gente ter uma ideia do que eu estou dizendo, o 40 na Cabala tem uma relação muito forte que é de purificar, de limpar. E aí você vai aprender com a história da Bíblia mesmo. Quantos dias e quantas noites choveu para que a arca se movimentasse? Me ajuda aí, vamos mais forte. 40 dias e 40 noites, amém? E a arca ficou ali, o dilúvio, qual era a finalidade do dilúvio? Limpar, extirpar a raça ruim. Quem estava dentro da arca era a raça boa, aqueles que aceitavam Deus como o Senhor absoluto. Aqueles que estavam fora zombavam de Noé, e aí foi exterminada a limpeza. O povo de Israel sai do Egito, eles caminham quantos anos, hein? 40 anos no deserto. Para quê? Olha lá no texto bíblico. Para limpar essa geração que é murmuradora, era uma geração que estava murmurando. Volta para o Egito, lá tem alho, lá tem cebola, nós queremos voltar para não morrer nesse deserto. Deus conduzindo o povo para uma terra que emana leite e mel. Deus conduzindo o povo para Canaã, a terra prometida. E o povo resmungando, ele disse: ah, é assim? Pois vamos rodar a terra aí, vamos passar no deserto 40 anos. Então sempre que a gente vê 40 na Bíblia, a ideia é cabalística, porque a Bíblia é escrita por judeus. Como escrita por judeus, ela segue a numerologia e obviamente a iluminação do Espírito de Deus na escrita daqueles que escreveram a palavra. E aí Jesus está 40 dias no deserto, mas Deus estava com ele, e dali ele sai um homem divino para cumprir a sua missão. Depois que ele sai do deserto, depois daquela tentação, todos os atos do Senhor Jesus, exceto aquele de comer, dormir, ter fome, são divinos, porque ele passa a ser ali o Deus encarnado. Diz: olha, todas as vezes que alguém teve um deserto, teve uma aridez, teve uma dificuldade na vida, e confiou no Senhor, ele nunca esteve só, porque Deus estava com ele. Foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, foi assim com José do Egito, foi assim com Neemias, que o pastor citou hoje aqui na abertura da sua palavra. Todas as pessoas que tinham um embate, que tinham uma dificuldade, que viveram o deserto, confiando no Senhor, saíram mais do que vencedores. Essa é a primeira grande questão que a gente precisa entender, que Josafá dizia: Senhor, nós não temos força. Se essa multidão chegar perto de nós estaremos condenados à morte, porque nós não temos força para lutar com esse povo. Esse era o deserto de Josafá, e muitas vezes esse também é o nosso deserto. Nós estamos fracos, seja na nossa força física, seja na nossa força intelectiva, seja na nossa força espiritual, e é necessário que nós olhemos para o Senhor e Ele derrame sobre nós fé, força e a convicção de que Ele é capaz, e nós confiarmos nele. Sem confiar em Deus, o nosso deserto será maior. Confiando em Deus, o nosso deserto passará a ser um oásis. E a gente precisa confiar nisso. O maior problema da humanidade cristã, de nós crentes aqui, vamos falar de nós. O maior problema da humanidade cristã é a gente não conhecer a força e nem o poder que nós temos no nome do Senhor
Jesus. O grande problema da cristandade, o grande problema nosso como crentes, é que nós estamos perdendo o poder que Deus nos deu, porque não confiamos mais que Ele é capaz de fazer o que a Bíblia diz que Ele faz. Quando nós cantamos aquela primeira música, depois eu vou pedir para o grupo cantar para nós de novo, eles dizem exatamente isso: olha, nós queremos a igreja como na época de Pedro, como na época de João. Isso aqui me levou para o texto. É isso que a gente está precisando. E Josafá está nos ensinando a viver isso, a esse renovo, a essa renovação, não apenas de palavra, mas de fé mesmo. Porque quem está com um exército, com 3 exércitos vindo para cima de si, e vai, se ajoelha e olha para os céus e diz: Senhor, eu não sei o que fazer, diz alguma coisa, fala comigo, Senhor. Ele ainda tem um alento, ele tem um alento dizendo: mesmo que esse exército chegue e que todos nós morramos, eu confiei no Senhor e pedi dele força e fé. Se vier a força e a fé, e nós saímos vitoriosos, a mão do Senhor foi conosco. Porque a gente tem que confiar em Deus para o bem, aquilo que acontece de bom para nós, mas também se ele disser não. Tem uma música, eu gosto muito de música, e ele diz assim: se Deus fizer, ele é Deus, mas se não fizer, ele... Pessoal, me ajuda aí, quando eu paro vocês. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É porque a gente pensa que Deus só é Deus se ele fizer, e geralmente na nossa mente muito humana, a gente quer que ele faça do jeito que a gente quer, não é do jeito que ele quer. Mas quando Josafá olha para os céus, abre os seus olhos, fica de pé, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Josafá. Queridos, a primeira coisa para quem quer vencer, mesmo não sabendo o que fazer, você tem que estar com os olhos postos para os céus. Você tem que buscar o Senhor. Você pode conversar com o seu pastor? Pode. O pastor Timóteo está aí para ajudar as ovelhas. Você pode conversar com o seu líder de PG, o seu líder de grupo? Pode. Você pode conversar com o seu chefe no trabalho? Pode. Amém por isso. Tem muita gente para você dividir as dificuldades. Mas nada vai adiantar se você não olhar para os céus e pedir ajuda do alto. Só através do Senhor nós podemos vencer as dificuldades. Mesmo que ele use o seu pastor, mesmo que ele use o seu líder, mesmo que ele use o seu chefe lá no trabalho, mesmo que ele use o seu patrão, qualquer coisa, é a mão do Senhor sobre você. Quando a gente começar a pensar assim, todas as coisas são possíveis, porque Deus, ele quer o melhor para nós. Olha o que Josafá vai dizer, verso 13, ele diz assim: ah, Deus nosso. Vou para o verso, no finalzinho do verso 12 ele diz: e não sabemos o que faremos, porém, o que é que ele diz? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Primeira coisa, quer vencer, quer olhar a sua dificuldade e dizer: vou vencer, pode vir que eu estou aqui, bem firme na fé, olhos postos em Deus. Olhos postos em Deus. Quando o problema vier, querido, não olha para onde você vai tirar a solução. Não olha. Olha para Deus. Que Ele é que vai dar a solução. Olha o que ele vai dizer para Josafá quando ele diz: olha, nossos olhos estão em ti. Verso 18 diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Segunda coisa, se você quer vencer nessa dificuldade, num problema que você não sabe o que fazer, se coloca diante do Senhor, de joelho, se prostra diante do Senhor. Ele vai dizer: Senhor, nós não sabemos o que fazer, o inimigo vem aí numa grande multidão, o negócio está difícil, Senhor, como é que nós vamos resolver isso? Nós não temos força para enfrentar esse numeroso exército, mas nós temos fé, nós estamos com os olhos em Ti, Senhor, e agora nós estamos prostrados com o rosto em terra. Nós queremos, ó Deus, a Tua força, e essas duas coisas vão lhe dar vitória. Olhos nos céus, buscando Deus,
joelho na terra, buscando falar com Deus. Queridos, quando nós dobramos o joelho, aí começa a nossa vitória. Quando nós dobramos o joelho em oração, a nossa vitória começa ali. A sua vitória não começa quando você está em pé, com o peito aberto, achando que tem força demais. Não, ali pode ser o prenúncio da derrota. A grande vitória começa quando você está genuflexo, quando você está ajoelhado diante de Deus. Você consegue entender isso? Quem consegue? Levanta a mão. Me diz aí, eu consigo. Queridos, então de hoje em diante, se você ainda não fazia isso, faz. Problema apareceu? Olho no céu, só o Senhor é Deus. Joelho na terra, só o Senhor resolve os nossos problemas. Louvores na boca, toda adoração ao Senhor. Se você fizer isso, eu tenho a mais profunda convicção, pela fé, que Deus vai lhe dar vitória. Sabe por quê, queridos? Porque nessa batalha Josafá e o exército não fizeram nada. Vocês sabem como é que Josafá chegou no campo de batalha? Sabe? Ele chegou cantando. Ele botou os cantores na frente, botou as mulheres, os homens, as mulheres, os meninos, e foi para a batalha. Aí eu pergunto, pelo menos assim eu aprendi. Quando você vai para uma batalha, você tem que fazer silêncio para não acordar, não despertar, não dar voz para o inimigo. Você vai se arrastando, você vai camuflado, você vai ali todo apetrechado para que ninguém lhe veja. Se você nunca foi para uma guerra, pelo menos na ficção do exército, aquelas que se criam para que você possa treinar, se você nunca foi, pelo menos no filme, as pessoas se maqueiam, vestem uma roupa que camufle dentro do mato, ou se for numa vegetação seca, um manto mais cinza, se for mais verde, uma roupa mais verde. Eles têm roupa para isso. Queridos, ele foi de peito aberto, com os cantores tudo cantando, gritando, falando alto. Quando eles chegaram lá, sabe o que tinha acontecido? Todos os 180 mil homens dos exércitos estavam mortos. Estavam mortos, sabe por quê? Porque Deus tinha dito a Josafá, se você ler o texto você vai ver, essa batalha não é tua, essa batalha é do Senhor. Querido, quando você entender isso, você vai saber que você tem um Deus maior do que você pensa que Ele é. Quando você entender que Josafá chega, o exército está morto, que eles perseguem talvez aqueles que fugiram, mas o texto não dá essa conotação. Eu sei que eles saem com a vitória. Queridos, Deus é aquele que batalha por nós, Deus é aquele que guerreia por nós, Deus é aquele que vai à frente abrindo o caminho, e nós cantamos isso aqui. Ele vai abrindo o caminho, Ele vai alargando as nossas fronteiras, Ele vai nos dando vitória a cada passo que nós vamos caminhando. Mas nós temos que caminhar protegidos, os olhos nos céus, joelhos na terra, e dizendo: Senhor, Tu tens todo o poder. Eu quero concluir o texto, bem no final você vai entender. E vieram o verso 25. Vamos 24. Entretanto chegou Judá a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Amém?